principalmente aos associados do CICB, às empresas integrantes da Certificação de Sustentabilidade do Couro Brasileiro, CSCB, aos participantes do projeto Brasília Leather, e, da mesma forma, agradecer a participação de todos aqui nesse dia. Tá? Nós temos aqui presentes hoje um número bastante considerável de pessoas, temos fornecedores do setor, temos clientes, agentes do setor de couros, associações parceiras também participando, ou seja, todos são bem-vindos. Quero comunicar também a todos vocês que tiverem perguntas e tal, a gente tem o botão Q&A e tem o chat também, que vocês podem estar utilizando para isso. No final da minha apresentação, hoje a gente vai ter 2 convidados especiais também para comentar um pouco com vocês sobre a situação, como eles estão enxergando a situação do setor de couros. E aí também a gente irá tentar responder a maioria das perguntas, tudo que for possível. Se não for possível responder todas as perguntas, a gente vai responder por e-mail. A gente tem o cadastro de você do evento, então a gente vai responder por e-mail. Certo? Eu vou começar, então, compartilhando minha tela para a gente começar a apresentação dos dados. Certo? Nós vamos começar falando, a pauta hoje que a gente vai falar aqui é o setor de couros e peles, o comércio internacional de couros e peles. Depois nós vamos falar mais do setor nacional, como é que está o setor no Brasil, falar de matéria-prima, couro verde. Depois nós vamos falar de segmentos, né, os nossos clientes, segmentos e também os principais mercados do setor de couro. Começando pelo comércio internacional de couros e peles, que aconteceu em 2020, foram os dados divulgados pelo Contrade, os dados do ITC. A maioria dos países já divulgou os dados, então nós fizemos um levantamento com dados de 2020. Aqui está trazendo o que aconteceu nos últimos 7 anos no setor de couro, nas exportações mundiais de couro. Vejo que em 2014, o ano que hoje foi o pico das exportações mundiais, nós chegamos a uma exportação de 36,4 bilhões de dólares no setor de couros. Desde então, nos últimos 6 anos, tivemos quedas consecutivas, né? Uma certa estabilidade aqui em 2016 e 2017, mas depois de novo quedas, e chegamos a um valor de 15 bilhões de dólares, ou seja, mais da metade, uma queda de mais da metade das exportações aqui em termos de valor. Essa queda é de 58,9% no total, se a gente olhar 2014 até 2020. E no último ano, 2020 comparado a 2019, nós temos uma queda de 23%. Onde estão essas quedas? Aqui estão os top 10 exportadores, os maiores exportadores mundiais de couro. Veja que a Itália chegou a exportar 5,6 bilhões de dólares em 2014, quedas também, uma certa estabilidade, um pequeno crescimento aqui em 2017, com 4,4 bilhões, e depois fechou o ano com 2,9 bilhões. Depois vem os Estados Unidos, que é o segundo maior exportador mundial de couro, e o Brasil, logo em seguida, que foi o pico também das exportações brasileiras de couro. Nós chegamos a quase 3 bilhões de dólares em 2014, depois 6 anos de quedas consecutivas, e encerramos o ano de 2020 com 976 milhões de dólares em exportações. Hong Kong vem em 4º lugar. Aqui mostra os percentuais, as quedas percentuais que ocorreram então nos últimos anos. Acho que se a gente olhar, então o mundo caiu 59%, comparando 2020 com 2014, e 23% no ano passado, comparado ao ano anterior, 2019. E aí as quedas fortes que aconteceram em todos os países. Vejo que a Europa tem uma queda um pouco menor, com a Itália com 48%, a Espanha com 45%, mas a maioria dos países estão acima de 50% de queda. Vejo a Argentina com 70%. E aí, no ano passado, o Brasil, até que, comparando com a média mundial, que foi de 23% de queda, o Brasil ficou em 15% de queda em valor. Alguns países aqui ultrapassaram, a Argentina, por exemplo, caiu 46%. Bom, se a gente olhar as importações mundiais, aí nós temos também um movimento no mesmo sentido, 35,9 bilhões de dólares em 2014, as importações mundiais de couros e peles caindo e chegando a um valor de 15,5 bilhões
em 2020, também os dados do CONTRE. Essa queda aí é muito próximo do que aconteceu nas exportações, com 58, queda de 58, 59%. As importações foi de 57%, e no ano passado, próximo também, 23% a queda média do setor de couros e peles no mundo. Onde estão essas quedas? Os importadores mundiais estão aqui. A China, o maior importador, chegou a importar 8,2 bilhões, 8,3 bilhões de dólares em 2014, com quedas consecutivas, chegando a 2,7 bilhões de dólares em 2020. A Itália, segundo maior, quase 5 bilhões de dólares, quedas também chegando a 1,6, 1,7 bilhão em 2020. Hong Kong, terceiro, a gente sabe que é o hub, né? Então, se a gente somar a China com o Hong Kong, a gente tem mais de 11 bilhões de dólares de importações naquele país. O Hong Kong é a porta de entrada ali. E o Vietnã, que vem, então, a gente pode dizer que ele está em terceiro, a terceira maior importador mundial, com 1,7 bilhões em 2014. E em 2017, ele, inclusive, ultrapassou o Hong Kong. E aí já encerra, agora já aparece 1,3 bilhões acima de Hong Kong já em 2020. As quedas aparecem aqui também, os percentuais de todos os países. O mundo caiu 57% em couros e peles nas importações de 2020 comparadas com 2014. E se a gente olhar só o ano passado, nós temos uma queda de 23%, 24%. O Brasil, obviamente, não aparece aqui. O Brasil não está entre os maiores importadores. O Brasil importa muito pouco couro e pele. Então, os maiores países aqui, se olhar, o Vietnã aqui foi uma exceção, né? Caiu só 20%, né? Comparado com a média mundial aqui, que foi muito maior nesse período. Então, o Vietnã ainda foi um dos que balizaram aí, nivelaram para cima. Quero voltar um pouco aqui nas exportações. Eu esqueci de comentar aqui que a China, como exportador mundial, desculpa, aqui voltando, a China, ela foi o único país que subiu aí 14,4% comparado a 2020 e 2014, a exceção, né? E aí também a queda foi menor no último ano. Voltando lá, então, às importações, agora nós vamos passar para couros e peles que aconteceram com as exportações brasileiras nos últimos anos. Aqui nós temos um histórico desde 2000, né, onde começa 700 milhões de dólares nas nossas exportações, e o nosso pico foi lá em 3 bilhões de dólares, próximo a 3 bilhões de dólares em 2014, com quedas, como eu já falei, quedas consecutivas nos últimos anos, e encerramos 2020 com 976 milhões de dólares. Então, a queda foi de 67% nesse período todo, e no último ano aí, o Brasil foi um dos países que menos caiu nas exportações. Nós ficamos com menos 15,1% comparado a 2019. Em números de couros, se a gente pensar em volumes, né? Aqui no Brasil, em 2014, nós exportamos 34 milhões de peles, de couros, 34 milhões de couros, e em 2020 nós fechamos com 28 milhões de couros, uma queda de menos 17,6%, menos 18%. Aí, se a gente olhar somente 2020 e 2019, a queda, então, de valor foi de 15,9%, e a queda em área, 2020 sobre 2019, foi de 6,6%. As exportações do primeiro trimestre brasileiras, as exportações brasileiras do primeiro trimestre de 2021, aqui a gente pode ver que essa coluna azul aqui é 2021, 2020 coluna amarela e 2019 é a coluna azul mais clara. Então, nós tivemos aqui um aumento no primeiro trimestre em todos os meses. Desde que janeiro, nós superamos a exportação de janeiro de 2020. Em fevereiro também superamos a exportação de fevereiro de 2020. E em março também, 112 milhões de dólares no mês, que foi também acima das exportações de março de 2020. Em área também houve uma certa estabilidade aqui, né? Uma pequena queda, onde o mês que nós tivemos uma queda um pouco maior, que foi o março, que teve 4,4% de queda, e no primeiro trimestre de 2021, né, comparado ao primeiro trimestre de 2020, então nós tivemos um aumento em valor de 15,4% e uma queda em área de menos 2% no período. Os principais destinos do couro brasileiro
em 2020 foram China e Hong Kong, com 31,2%, Estados Unidos em segundo, Estados Unidos, que era terceiro, sempre foi o terceiro colocado, passou para segundo colocado em 2020, a Itália em terceiro, Vietnã e Alemanha. No primeiro trimestre de 2021, mudou um pouco a situação aqui do segundo e do terceiro colocado. A Itália voltou a ser o segundo colocado, com 18,2%, segundo principal destino do povo brasileiro, e os Estados Unidos voltam para terceiro colocado. Vietnã tem um aumento de participação e a Alemanha uma certa estabilidade. Quanto aos tipos de pele, vejam que em 2020, esse verde mais escuro aqui é o couro acabado. Nós temos 57,7% de participação do couro acabado, é predominante nas nossas exportações de valor. E no primeiro trimestre desse ano, tem uma certa estabilidade, ficou com 55,4%. Em seguida vem o White Blue, 25%, aumentou no primeiro trimestre para 28,5%. Logo em seguida, o Crush com 10,2%, estável também. E a Raspa com 6%, que teve uma pequena queda aqui no primeiro trimestre. Os estados exportadores, o Rio Grande do Sul é o principal estado exportador, 28% de participação em 2020. Logo em seguida vem São Paulo, 14,5%, Paraná 14%, Goiás e Mato Grosso do Sul. Se a gente olhar o primeiro trimestre de 2021, todos os principais estados aqui tiveram uma melhora na participação. O Rio Grande do Sul passou para 28,8%, São Paulo para 15%, Paraná para 14,3%, e assim os demais também tiveram uma melhora. Nas importações brasileiras de couros e peles, a gente percebe também desde 2000, histórico, nós chegamos a importar 185 milhões de dólares naquela data. Vou trocar de áudio. Vou continuar falando aqui no outro áudio. Aqui. Tinha um probleminha de áudio. Então, seguindo aqui com as importações, chegamos em 185 milhões de dólares em 2000, e a queda foi para 32 milhões de dólares em 2020. Uma queda bastante grande, de 82,4%. De 82,4%. E se a gente comparar somente o ano de 2020 com 2019, né, tivemos uma queda de 16,7% em valor e 18,4% em área. Se a gente analisar somente o peso, nós tivemos um aumento considerável aqui. Isso significa que nós tivemos mais importações de peles salgadas, principalmente. Claro que nesse peso aqui também tem White Blue, tem couro acabado, couro semi-acabado, mas a predominância aqui, né, é das peles salgadas. Então, nós tivemos um aumento em 2020 de importações aqui, de volume, né, das importações de peles salgadas, principalmente dos Estados Unidos e Uruguai. No primeiro trimestre de 2021, nós estamos com crescimento nas importações de 59% em valor, 116,9% em área e 72% de crescimento em peso. Então, a área, principalmente os couros acabados, semi-acabados e blue, e em peso aqui o principal aumento aqui é o reflexo das peles salgadas. Vamos falar agora um pouco de matéria-prima, couro verde. Essa tabela mostra o total do rebanho bovino mundial. Nós temos aqui a Índia, onde tem essa fonte aqui é do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, USDA. A Índia aparece com 306 milhões de cabeças de gado. Claro que aqui nós temos 100 milhões de cabeças de búfalo, certo? Então, o Brasil, segundo a BIEC, nós temos em torno de 220 milhões de cabeças de gado, mas o Ministério da Agricultura americano mostra o Brasil com 260 milhões de cabeças de gado, com 18% de participação no total mundial. E aí tem os outros países aqui, Estados Unidos com 95 milhões, China, etc. O total do rebanho mundial, então, bovino, é de 1,4 bilhão de cabeças de gado.
E aí nós temos em seguida aqui o abate, mostrando que o Brasil é o principal aqui, tem a principal quantidade de matéria-prima, couro verde, disponível, com 41 milhões de peles. A Índia, né, com 35,9, e aqui nós temos também o total incluído as cabeças de búfalo, né, e Estados Unidos vem em terceiro, depois toda a Europa, com 26,1 milhões de cabeças, 9% de participação. O abate total mundial fica em torno de 300 milhões de peles, 295,9 aqui, em torno de 300 milhões de peles a cada ano. Se a gente for falar, então, dos abates, né, os abates bovinos, a disponibilidade, o Brasil ele teve um abate em 2020, oficial, divulgado pelo IBGE, de 29,7 milhões de cabeças. Essa queda foi uma queda de 8,5% em relação a 2019, esses dados oficiais do IBGE. Segundo a ABIEC, que aí contempla todo o abate brasileiro, não só os abates com registros, né, municipais, federais, estaduais, mas também os abates que não têm registro. E aí nós temos uma queda de 9,1% em 2020. Em 2019, nós tivemos abate de 43,3 milhões de cabeças, então esse abate de 2020 ficou abaixo de 40 milhões, então de 39 milhões de cabeças de gado, de bovinos aí em 2020. E se nós olharmos somente o primeiro mês do ano, a queda é ainda maior, o que reflete, o que mostra o que está acontecendo aí com os preços da matéria-prima couro verde nos últimos tempos. Né? Temos uma queda de 18,3% em janeiro, comparado ao mesmo mês de 2020, a janeiro de 2020. A Argentina, por outro lado, ela teve um abate recorde em 2020, aí, com 14,2 milhões de cabeças, foi um aumento de 3% no total. Na Argentina aconteceu uma situação bastante interessante, muitos de vocês devem ter ficado sabendo, os curtumes e os exportadores disputando, nesse momento estão disputando matéria-prima, né? Em 2020, no auge da pandemia, houve um decreto governamental que permitiu a exportação de peles salgadas pelo país, porque o preço das peles estava próximo de zero, então houve esse decreto governamental. A vigência inicial do decreto era de 60 dias, ele foi prorrogado por mais 60 dias, era para encerrar em 31 de dezembro do ano passado, né, 31 de dezembro de 2020. Porém, não houve nenhuma declaração governamental em contrário, esse decreto continua sendo válido e agora está uma situação bastante complicada, curtumes exportadores disputando matéria-prima, né, as peles sofrendo aumentos, aí, a Argentina aparecendo como importador nas estatísticas dos Estados Unidos, importando pele americana, né, e agora a indústria calçadista e os curtumes se unindo aí para derrubar esse decreto e acabar com as exportações de peles aí do país. O abate esse ano, a Argentina, com a situação toda, eles exportaram 35% das peles do ano passado, exportaram em forma de peles salgadas, né, com essa situação toda aí. Esse ano o abate está com uma queda de 6,8% no primeiro trimestre de 2021. Isso foi divulgado pela Associação de Frigoríficos do país. O Uruguai teve uma queda de 10% no abate em 2020, mas esse ano, por outro lado, né, eles estão com um aumento de 27% no primeiro trimestre de 2021, abateram 236 mil cabeças em março, o que foi o maior abate em 10 anos. Claro que a gente sabe que o rebanho do Uruguai é um rebanho bem menor, né, um rebanho em torno de 11, 12 milhões de cabeças de gado, e esse abate ele não chega a ter um impacto no total, mas é significativo aí para o país e para a disponibilidade de peles aí de forma geral da América do Sul. Tá? Os Estados Unidos, eles divulgaram que o abate americano aí no ano passado foi de 3% sobre 2019, ou seja, praticamente um abate estável no país, né? E esse ano também continua da mesma forma, inclusive nas últimas semanas aí esse abate tem crescido e estão com uma disponibilidade bem maior de peles aí no país. Tá? A Austrália teve um abate de 7,6 milhões de cabeças em 2020, a previsão de
de 8,2 para 2021, aí um crescimento também no abate previsto na Austrália. E apesar de que eles iniciaram o ano no primeiro bimestre de 2021, teve uma queda de 6,8% aí em comparação com o primeiro bimestre de 2020. E finalmente a Turquia, aí, que foi um outro país que divulgou a situação dos abates aí que aconteceu em 2020, eles foram abatidos 18,1 milhões de cabeças. A previsão para 2021 é de uma situação praticamente estável também de disponibilidade de peles. Esse gráfico aqui é bastante interessante. Nós estamos trazendo aqui o histórico de preços das peles brasileiras, o BHP, que é o index que a gente acompanha os preços brasileiros, né, valores em reais por quilo das peles brasileiras, desde 2015. Então, nós temos uma linha aqui em azul, que é essa linha de cima, onde nós tivemos os recordes históricos daquele ano do preço da matéria-prima. Chegou a R$ 3,55 por quilo a pele brasileira, né, e depois teve algumas quedas aqui, e os recordes negativos aconteceram no ano passado. Essa linha verde aqui, que começa em 57 centavos de real, né, e chegou ao mínimo de 49 centavos de real aí na semana 17, né, e ficou por um bom tempo aí, com um aumento no final do ano, que já reflete o que aconteceu no ano de 2021. Essa linha azul mais escuro começou o ano com R$ 1,48 por quilo, a pele brasileira, e aí vem nessa escalada de preços aqui nos últimos meses, nas últimas semanas. E esse valor aqui ele tem a incidência de frete também, né? Não é só o valor da pele, tem incidência de frete. Nós encerramos a semana 14 com R$ 3,01 o preço da pele brasileira, e nas últimas semanas, aí, já na semana 16, chegou a 3,35. Então, sim, estamos próximos dos recordes históricos dos preços da matéria-prima, né, que foram lá em 2015. Já estamos muito próximos disso. E agora, se a gente olhar esses mesmos preços em dólar, 2015, nós tínhamos uma situação, se a gente olhar o preço da taxa cambial em março de 2020, que era de 3,20, né, nesse momento nós temos aí um dólar próximo de 5,50, 5,40. Então, a situação aqui em dólar, se a gente olhar o preço da matéria-prima em dólar, vejo que essa linha escura aqui, então, é 2021, né, até o mês de março, nós temos 52 centavos de dólar o preço da matéria-prima também aqui por quilo, né? Que aí sim nós estamos longe do preço histórico, que chegou lá em 1,33, 1,18 em 2015, essa linha azul mais claro, mas ainda, se a gente olhar só o ano de 2020, nós estamos ainda longe do preço histórico, estamos na metade, mas em reais vocês viram que já estamos bem próximos daqueles níveis, né? Essa linha em verde aqui, então, é o preço de 2020, onde chegou aí muito próximo de zero o preço do couro verde aqui no Brasil. 9 centavos de dólar por quilo, chegou lá em junho do ano passado, se manteve por alguns meses e depois começou esse aumento aí de preço que a gente está vendo hoje. Se a gente olhar o preço do couro wet blue, no TR1, né, o dólar em pés quadrados, aí, aqui já é um preço custo e frete, a mesma coisa. Nós temos aqui essa linha verde, que é o ano de 2020, onde nós tivemos o preço de 55 centavos de dólar em janeiro, teve um aumento, uma estabilidade durante um bom tempo, e aí no final do ano começou essa escalada de preços, aí chegou a 83 centavos de dólar no final do ano, iniciou o ano de 2021 com 98 centavos e vem subindo. Mas o preço do wet blue ele está longe também dos aumentos que vem acontecendo na matéria-prima, né? A matéria-prima vem subindo muito mais nos últimos tempos do que o preço do couro. O preço da pele está muito mais, uma escalada muito maior aí do que vem acontecendo no preço do wet blue. Tá? Aí, se a gente olhar a pele dos Estados Unidos, aqui nós temos o Heavy Texas Steers, que são os bois americanos, né? Vejam que aqui nós temos um histórico desde 2009. O pico do preço das peles foi lá também em 2014, quando chegou muito próximo de 120 dólares por pele,
os americanos eles olham o preço por pele, não por quilo, né? Então, nós temos aqui um preço de próximo de 120 dólares por pele de boi, e aí depois a queda que vem acontecendo no preço da pele americana, chegando aí nesse preço menor aqui. Esse dado vai até setembro de 2020, chegando aos menores níveis aí dos preços das peles de boi, cerca de 25, entre 25 e 30 dólares. E já no preço da pele de vaca, que são as branded cows aqui, ela também chegou no pico em 2014, setembro de 2014, e chegou ao próximo de zero aqui em setembro de 2020. Se a gente olhar a situação atual dessas mesmas peles, né, pegando a semana 14 deste ano, nós temos aqui, aí é possível ver claramente o que aconteceu no ano anterior. Se a gente pegar a semana 14 do ano anterior, o Heavy Texas Steers, os bois americanos, estavam com preço de 12 dólares por pele, né? E agora a gente pode perceber aqui o que aconteceu já esse ano, né? Triplicou, o preço aqui já está em 45 dólares por pele. Aí nós vamos lá para as vacas, aí as branded cows, as vacas com marcação a fogo. Nós temos aqui, no ano passado, chegou a próximo de zero, chegou a zero em algum momento, onde os americanos estavam cobrando somente frete para fazer a venda, chegou a $1, $2 a pele, e esse ano aí está em 25, 26 dólares na semana 14. Nas peles europeias, também na semana 14, também é possível ver que dobraram os preços. Veja, na semana anterior, nessa coluna aqui da direita, nós temos o ano anterior, da semana 14, em 2020, um preço de 84 centavos, aqui um preço por quilo, dólar por quilo, 84 centavos de dólar por quilo, enquanto que esse ano está em 1,64 o preço dessa mesma pele de bois da Alemanha. E aí vocês veem o comparativo aqui de todos os tipos de vacas, aqui também com 95 centavos por quilo, e chegou a próximo de 1,70 aqui esse ano, na semana 14. Chegamos agora aos segmentos, né? Vamos falar um pouco do que vem acontecendo em cada um deles. Primeiro, esse histórico do que nós temos em relação à utilização de couro no mundo. Tá? Nós temos aqui o ano de 2009 até o ano de 2020. No ano de 2009, a participação do couro na indústria de calçados, vejo que esse azul mais escuro aqui é calçados, com 63%, que representava o consumo de couro mundial. Ou seja, se a gente contar que nós temos 300 milhões de peles no mundo disponíveis praticamente todos os anos, o calçado consumia 63% desse couro, caiu para 61% em 2012, 44% em 2017, e 2020 encerrou o ano com 39% de participação somente no calçado. Aí, em seguida, nós temos o setor automotivo, com 8% em 2019, foi subindo 13%, 17%, e ano de 2020 teve uma queda aqui para 15%, mas ainda está um crescimento bastante considerável. O setor, em seguida, o setor de imóveis, com 8%, passou para 10%, 15% e agora 17%. Isso foi o que aconteceu no ano passado, ou seja, teve um crescimento representativo. A gente vai mostrar já em seguida o que aconteceu. Tá? E aí nós temos o outro. Esse outro aqui, nós temos aqui artefatos, mas temos também excedente de matéria-prima. Matéria-prima que foi ou descartada ou direcionada para a indústria de colágeno, gelatina, e aí eu quero mostrar um pouco mais isso nesse slide. Veja o que aconteceu em 2020. Tá? Se a gente olhar o setor de calçados, aqui nós temos um total de 294 milhões de peles em 2020 disponíveis. Tá? Desse total, uma participação de 39% estão em calçados, como falamos, foram 114 milhões de peles destinados ao setor de calçados, 45 milhões de peles ao setor de automóveis, 50 milhões de peles ao setor de móveis, né, estofamento residencial, imóveis, um aumento aqui, foi um aumento em relação a 2019. Aí nós temos artefatos com 23 milhões de peles, vestuário 9, e aí nós temos esse excedente aqui, esse excedente que ano passado ele foi de 38 milhões de peles, ou seja, houve um aumento aqui em sobras de peles. Né? Alguns países relataram aí que foram descartadas peles. Claro que a gente sabe que tem países aí que utilizaram muito mais para colágeno, para gelatina, e alguns países utilizaram como descarte. Tá? Peles que tinham pouco valor e não valia
a pena utilizar no processo de curtimento. O Brasil acontece um pouco diferente. Aqui nós temos as vendas brasileiras, onde a venda das exportações do couro brasileiro vai principalmente para o setor de automóveis, com 37%. Esses dados aqui são dados de 2018, o último estudo do setor que foi feito em 2019, com dados de 2018. O setor de estofamento representava 33% das exportações brasileiras, o setor de calçados 17%, artefatos e outros aqui. E o setor, as vendas do mercado interno, se a gente olhar para o segmento de produto, aqui a gente vê que o calçado é preponderante. Nós temos 48% de participação do couro na indústria de calçados, e aí vem em seguida estofados e automotivo, aí quase que com o mesmo percentual. Aqui, então, vamos entrar no setor, no segmento específico. Nós temos a produção aqui mundial de automóveis. Esses dados são da Associação de Fabricantes da Europa. Nós temos os dados de 2019, por região aqui, mas o que interessa é olhar isso aqui. Foram produzidos 92, 93 milhões de automóveis no ano de 2019, o que foi uma queda de 5,6% em relação a 2018. Porém, no ano de 2020, a queda foi bastante grande, uma queda de 16%. A Associação Internacional da Indústria Automobilística divulgou recentemente aí que os dados de 2020 foram de 77,6 milhões de unidades de automóveis produzidos no ano passado. E aí o consumo de couro, então, o consumo de couro aqui no setor automotivo. Quantos couros são utilizados, afinal, no setor automotivo? Esses dados foram divulgados pela consultoria DLP Advisors, dos Estados Unidos, foi divulgado em 2020, e aí nós temos aqui o que dá para perceber claramente o que aconteceu nos últimos anos. Desde 2018, essa coluna aqui, com 47 milhões de unidades de couros utilizados no setor automotivo em 2018, aumento para 51 milhões de unidades em 2019 e uma queda bastante grande aqui, de 40 para 45 milhões de unidades em 2020. As previsões para 2021 é de retornar ao nível de 50 milhões e aí permanecer dessa forma, aí, com crescimento de 1 a 2 milhões nos próximos anos. O registro de novos veículos no mundo, em 2020, foi divulgado também pela associação com 69 milhões de unidades, que é uma queda de 11,8%. E a produção total, como eu já falei, então foi de 77,6 milhões de unidades, que é o equivalente ao ano de 2010, ou seja, uma queda, retrocesso aí de 10 anos na produção de automóveis no mundo. E aqui mostra claramente, mês a mês, o que aconteceu no ano passado, em comparação com o ano de 2019. O ano começou com uma queda bastante grande na produção de automóveis mensais, e aí, no segundo semestre, a partir de setembro, aí, que 2020 superou o ano de 2019, retomando aí os níveis aí de fabricação mundial. As maiores quedas em 2020 foram, aqui estão representando a queda de todos os países, mas as maiores quedas aí estão na América do Sul, incluindo o Brasil e também na África. A queda, se a gente olhar só na Europa, foi de menos 21%, no NAFTA menos 20%, Estados Unidos, isoladamente, aí caiu menos 19%, e a China, aí que manteve praticamente os mesmos níveis, com menos 2%. Registro de novos veículos na Europa no primeiro trimestre, então aqui já entrando então em 2021, foi de mais 3,2%. Aqui temos aí então boas notícias no setor. Se a gente olhar mês a mês aqui, o registro de novos carros, a gente percebe que em mês de janeiro, essa coluna em azul mais claro é o ano de 2021 e azul escuro 2020. Então nós tivemos uma queda no início do ano, janeiro e fevereiro, mas o mês de março aí teve uma recuperação bastante significativa, o que fez com que o registro de carros tivesse um aumento de 3,2% no primeiro trimestre do ano. E só março, isoladamente, teve um aumento de 87% em comparação a 2020. As notícias aí positivas, só trouxe duas notícias aqui, uma da Volvo, que as vendas foram de mais 29% em fevereiro, e a Forest, aí, que é fabricante aí que fornece e compra os costumes do couro, fornece para o setor automotivo, tem
também um aumento na produção de mais 12,2% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com 2020. Agora nós vamos entrar um pouquinho no setor de calçados. Então, nós temos aqui um histórico também do consumo, da produção, de calçados, pares, aqui números de pares de calçados, em bilhões, né? Nós temos aqui em 2019 uma produção de quase 25 bilhões de pares de calçados no mundo, esses dados são da World Footwear, e aí a queda que já foi divulgada, aí, inclusive, pela Bicalçados, no webinar que eles fizeram no dia 15 de abril, aí que chegou a 19,7 bilhões de pares de calçados aqui em 2020, uma queda bastante representativa. E aí, então, mostrando o consumo do couro aqui na produção mundial de calçados. Nós temos aqui 2019, com 130 milhões de peles utilizadas no setor de calçados, né? Esse aqui em número de couros, 129 milhões de unidades de couros, que vem aí em queda nos últimos anos, foi representado inclusive naqueles segmentos, vocês viram, ou seja, desde 2014, 2015, aí vem caindo a participação do couro na indústria do calçado, e 2020 não foi diferente. Tivemos uma queda de 130 para 114 milhões de peles utilizadas no setor, porém aqui temos alguma luz aqui no final do túnel, né, com 125 milhões previstas para esse ano, uma leve correção em 2022 e aí talvez aí um crescimento aí, isso aqui são previsões, né, para 2023, 2024 e 2025. Se a gente olhar aqui no setor de estofamento de imóveis, então, a utilização de couros aí no setor, aqui também em milhões de unidades, né, milhões de unidades de couro, aqui mostra exatamente o contrário. Vejam que o setor de automóveis caiu, o setor de calçados caiu, mas o setor de móveis de estofamento, o aumento foi bastante representativo. Em 2019, a utilização foi de 33 milhões de unidades de couro, com um aumento para 50 milhões em 2020. 2021 também deve permanecer nesses níveis, depois correções aqui. Obviamente que esse movimento desse boom imobiliário que aconteceu no passado, com novas residências, com melhorias, né, com mais compras de imóveis e melhorias, enfim, nas residências, a troca de imóveis, e o que aconteceu no passado não vai ficar acontecendo para sempre. Então, isso aí não da forma como foi, pelo menos. E aqui nós temos correções então, na utilização do número de peles aí nos próximos anos, até uma previsão aqui para 2025. Entrando no setor de calçados no Brasil, dia 15 de abril aí, passado, então, a Bicalçados fez um webinar, mostrou muito bem os números do setor, o que aconteceu no setor de couros. Eu trouxe 4 slides deles para mostrar para vocês, trazendo os principais dados aqui. Eles mostraram que a produção de calçados, aqui o número de pares, caiu de 936 milhões de pares em 2019 para 764 em 2020, uma queda de 18,4%, níveis de 15 anos atrás, ou seja, regrediram para 2005 na produção de calçados no país. Mas aqui um dado bastante importante, né? A previsão que eles estão colocando para 2021 é de um crescimento otimista de 14,3% e um pessimista de 10,1%. Né? Então, deve chegar aí a 872 milhões de pares esse ano, numa previsão boa, e numa previsão aqui, mais ou menos, né, de 841 milhões de pares. Vou focar só em quantidade de pares aqui. Aí depois nós temos aqui a participação do couro, né, na produção de 2019 e de 2020 no setor de calçados. Veja que o couro ele saiu de 21% em 2019, foi para 18,8% em 2020. O laminado sintético também teve queda na participação na produção de calçados, e o têxtil também uma certa queda aqui, uma leve queda, mas esteve. E o que cresceu foi a participação do calçados de plástico e de borracha no setor, 56% a participação desse tipo de material aqui na produção de calçados em 2021. Então, nós temos aqui nesse outro gráfico, do lado direito aqui, a participação do couro, né? 143 milhões de pares de calçados foram produzidos com couro no ano de 2020. E, então, nós temos um histórico. Esse histórico aqui é bastante interessante, porque ele mostra, desde 2000, essa linha azul, a produção total de calçados de couro no Brasil.
Vejam que nós chegamos a um pico de 243 milhões de pares de calçados sendo produzidos em couro em 2002, e depois aí quedas, né? Quedas até a crise subprime em 2019. Aí teve melhorias, uma retomada muito boa, chegou a 200 milhões, 202 milhões de pares de calçado em 2013, e depois de novo quedas. Próximo, ano de 2019 foi muito bom também na produção de calçado de couro, mas aí uma queda muito forte, uma queda para 144 milhões de pares aí de calçados produzidos em couros em 2020. E essa aqui sim, uma queda muito forte, que são as exportações de calçados de couro do Brasil. 117 milhões de pares em 2000, e aí viemos uma queda seguida, uma queda consecutiva aqui, até o ano de 2020, chegando a 13 milhões de pares somente exportados pelo setor de calçados no ano de 2020. O ano de 2019 tinha sido 17,6, e depois o ano de 2020 com 13 milhões de pares. Então, a queda que nós temos, se a gente olhar 2000 até 2020, na produção é de 28,9%, produção de calçados de couro, e na exportação, aqui sim, uma queda impressionante, né, de 89% aqui nesse comparativo. E se a gente olhar somente os 2 últimos anos, 27% de queda em 2020 em comparação a 2019, e na exportação, uma queda de 26,7%, ou seja, uma queda muito próxima do que foi produzido de calçados em couro a menos em 2020, também refletiu na queda da exportação. Mas o número impressionante fica sendo esse aqui nas exportações de calçados de couro. Alguns slides da ABLAC, que é a Associação dos Varejistas, né, dos calçados, de calçados aqui e demais produtos aqui no setor. Eles divulgaram esse sell-out, então, que é o B2C, né, a venda direta ao consumidor, no ano de 2020. Vejo que de 51 bilhões em 2019 caiu para 34 bilhões aqui as vendas em 2020. E aí nós temos aqui a situação de empresas, lojas abertas aqui no setor. Essa é uma situação, um cenário que foi divulgado por eles em 5 de abril desse ano. Então, 50% das lojas abertas, 42% lojas fechadas e algumas lojas parcialmente abertas, aí 8%. O faturamento nesse trimestre, mês a mês, vejam que janeiro em 2019 é essa coluna azul, 2021 a coluna vermelha. Nós temos aí uma queda de 4 bilhões de reais no mês de janeiro de 2019 para 3 bilhões de reais no mês de janeiro de 2021. Fevereiro também queda, e em março uma queda muito maior, né, devido a todas as restrições, aí, principalmente no estado de São Paulo. Agora nós vamos entrar em mercados, né? Já falamos de segmentos, já falamos de matéria-prima, falamos das exportações mundiais e brasileiras. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da situação do panorama geral do setor de couro, vamos falar um pouquinho disso aí no mundo, né? O mundo ocidental, aqui, se a gente olhar assim dessa forma, nós fechou um ano de pandemia em março, né, final de março, aí, no início de abril, fechou um ano de pandemia, uma situação onde os Estados Unidos aí vem buscando, né, uma situação, nem sei se dá para chamar de normal, de mais próxima da normalidade, mas uma situação, pelo menos da mesma forma que era antes da pandemia, né, com mais viagens, as pessoas viajando mais. A temporada de verão, novamente, está chegando nos Estados Unidos, as companhias aéreas aí registrando, divulgando que tem mais reservas no setor, né? Já, se a gente olhar a América do Sul e América Central, a gente sabe que ainda está longe disso, né? Olhando somente as Américas aí, mas também avanço com vacinações. Nós temos países reduzindo as restrições aí, o próprio Brasil aí vem acontecendo isso nas últimas semanas, pelo menos. As projeções aí estão indicando para melhoras, pelo menos no segundo semestre desse ano. A Europa ainda com restrições, vacinações lentas, os programas de vacinações aí estão bem longe do que se esperava da Europa, né? Mas também fica claro que assim que conforme vão relaxando as restrições, os índices de consumo começam a aparecer, aumentam rapidamente. Então a previsão, segundo eles, é que em maio mais vacinas aí sejam feitas
sejam realizadas e mais testes. Aí, então, essa temporada mais quente também pode ajudar a situação geral do continente. Se a gente olhar assim, a Ásia de forma geral, né, com a liderança da China, né, principalmente a China, já pode ser considerado então uma vida aí mais próximo dessa vida pós-pandemia, né, vamos falar assim, pós-pandemia. A China divulgou seu PIB aí bastante invejado, né, no primeiro trimestre, divulgou aí na semana de 18,3% aí nesse primeiro trimestre. Mas vamos falar um pouquinho mais de China em seguida. Então, vamos seguir aqui com o que está acontecendo, né? O que a gente percebe é que a economia, de forma geral, então sofre menos, né, do que a vida privada, a vida das pessoas em geral, né? Por mais do que a economia também tenha sofrido, a gente pode ver que fábricas, negócios, a maioria aí continua funcionando, né? Algumas regiões mostram consumos maiores, outras ainda mostram consumos ainda mais reprimidos, consumos menores, tá? Os indicadores do primeiro trimestre desse ano, a gente pode ver que foram bastante positivos, né? A gente teve dados de várias empresas que foram divulgados, teve crescimentos rápidos aí que aconteceram, até mais rápido do que se esperava, né? As próprias bolsas aí divulgaram níveis recorde, chegaram a níveis recorde novamente, ou a níveis que estavam aí na pré-pandemia, né? Os resultados da empresa também foram bastante positivos. E a logística mostra isso, que vem acontecendo no setor de transportes no mundo, mostra bastante isso, né? Estão faltando containers, atrasos, desembarques, a disponibilidade de navios ainda continua aquém do que se espera, está ainda restrita, mas essa situação de logística, né? Eu vou deixar também para um especialista aqui que vai entrar, que é um convidado nosso que vai entrar e vai poder falar um pouco mais disso aí em seguida, tá? Se a gente entrar no mundo do couro, começar a pensar um pouco somente no mundo do couro, né, os chineses, a situação tem se mostrado, ela tem se mostrado diferente conforme cada região, né? Os estoques que continuavam, que estavam altos até o primeiro semestre do ano passado, na maioria dos países, eles diminuíram bastante no segundo semestre, e a produção e o consumo começaram a aumentar na Ásia, né, sempre com a liderança da China. Os preços que vinham em recorde negativo, preço de matéria-prima em recorde negativos, também couros acabados, NetBlue, couros acabados bateram recordes aí negativos de preço, né? A China, então, principalmente, foi beneficiada com tudo isso. A China, que tinha estoques altos, né? Ela trabalha com estoques altos, né? E principalmente devido às condições de logística, ela precisa se organizar, precisa preparar isso com antecedência, o transporte, a distância, ela depende de matéria-prima do exterior, né? E, por outro lado, a Europa trabalha com estoque mínimo, né? Prazos mais curtos de produção, um estoque à medida da necessidade, né? E isso gera oportunidade e risco, né? Assim como os europeus trabalham com menor risco, eles também eles se oportunizam, né? Eles se beneficiam menos quando acontece o que aconteceu aí nessas quedas de preço. Eles não poderiam se fazer estoque grande de matéria-prima naquele momento que os preços estavam baixos e deixam para comprar quando necessita. E o que aconteceu foi a escalada de preços nesses últimos meses aí que a gente viu. Por outro lado, a China, né, com grandes compras que ela realizou no segundo semestre, se estocou bastante e aí se beneficia aí de peles que triplicaram de valor aí nos últimos semanas, nos últimos meses aí que a gente viu, inclusive na matéria-prima e no preço de NetBlue. Enfim, o que a gente entende é que o momento vai, nesse momento aí, os preços que sofreram escaladas grandes nos últimos tempos, eles vão ter que sofrer uma freada nessas variações, vão ter que reduzir, né, esses aumentos que aconteceram nos últimos meses. Talvez a gente tenha chegado num pico, né, de preço de matéria-prima, preço principalmente de matéria-prima, né? Mas eu também quero deixar essa situação aí do que está acontecendo no mercado atualmente,
de quais a visão aí do que pode acontecer daqui para frente. Vou para esse segundo participante aí que vai falar um pouquinho com a gente aqui logo em seguida. Né? Talvez ele tenha a resposta para algumas coisas. Né? Então, agora a gente vai olhar o que está acontecendo nos principais destinos do couro brasileiro. Nós vamos começar com a China. Né? Quero começar com a China e as exportações brasileiras de couros para a China, incluindo Hong Kong, que é o principal destino do couro brasileiro. Né? A gente percebe que o ano de 2020 todos os países tiveram quedas, né, no consumo, enfim, todos os destinos tiveram queda, não só do couro brasileiro, de demais destinos, mas as exportações brasileiras foram de 267,4 milhões de dólares no ano passado, uma queda de 7,9% em valor para a China e 59 milhões de metros quadrados exportados para a China, uma queda de 6%. No primeiro trimestre desse ano, nós exportamos para a China 88,8 milhões de dólares, com 36% de aumento, veja, um aumento bastante significativo, e principalmente em preço, né? Uma vez que o aumento em volume, metragem aqui quadrada não foi tão grande. A China, então, ela está nesse momento com compras reduzidas, né? Está aguardando uma situação melhor em preços que enfrentou nesses últimos meses. Então, como eles estão com estoques então melhores, aí estão também aguardando um pouco para novas compras aí de forma geral. Tá? A Associação Chinesa, a CLIA, que ela engloba não só os costumes, mas também os fabricantes de todos os materiais de couros, calçados, todos os produtos de couros do país, ela divulgou os resultados do ano de 2020, agora no mês de abril, né, e colocou como desafios grandes de proteção, que a indústria teve muitos desafios durante o ano, a indústria chinesa, desafios de proteção do meio ambiente, custos em alta e impactos de materiais alternativos também no setor. A feira chinesa, a feira de Xangai, ela está confirmada para 31 de agosto a 2 de setembro, e a APLF, a feira de Hong Kong, está confirmada também para 17 a 19 de novembro. Né? O aumento também foi divulgado aí pelos chineses, que o varejo tem um aumento de 33,8% no primeiro bimestre do ano, e o PIB, conforme falei antes aí, também o PIB do primeiro trimestre chinês foi de mais 18,3% aí, foi divulgado na semana passada. Né? A CLIA também, no seu relatório, eles colocaram que o faturamento do setor de couros em 2020 foi de 14% de queda, né? O setor de couros total aí do país, né? Não só costumes, como também os fabricantes de produtos em couro. As exportações do setor teve uma queda de 21%, quase 22% aqui, foi a maior queda em 30 anos que aconteceu no setor de couros no país. A indústria de costumes, isoladamente, estão olhando só os costumes, eles tiveram queda de 18,8%. Calçados em couros caiu 13,3%. E a China, então, divulgou um dado bastante preocupante aqui, que eles produziram 3,2 bilhões de pares de calçados em couro, um número que era sempre acima de 4 bilhões de pares. Né? Então, foi um ano que teve uma queda bastante significativa aí na produção de calçados em couro no país. Artefatos em couro, uma queda de 15,1%, e vestuário, 5,7% de queda. As importações, então, totais do setor de couros, aqui não considerando peles salgadas, peles salmouradas, aí, que eles também importam muito, falando só de couro acabado, foi de 27% em valor a queda e 20% em peso. Peso porque aqui, se a gente utiliza, esse é o volume aqui que foi divulgado, foi em peso, eles não divulgaram volume em metros quadrados. Aí, chegando na Itália, as exportações para a Itália, que é o segundo principal destino do couro brasileiro, em 2020 foi de 157 milhões de dólares, com queda de 20%, 33 milhões de metros quadrados, queda de 9%. Então, a queda de valor foi maior, aí, que teve uma queda bastante também aí de preços aí dos couros exportados. O primeiro trimestre do ano começou bastante positivo, com 58 milhões de dólares de exportações para a Itália, mais 36,5%, e mais de 8,5 milhões de metros quadrados, uma queda de 5,2%. A UNIT também divulgou os seus resultados do ano de 2020, né, onde eles mostraram a queda de 24,4% em valor no setor de couro, né? A UNIT representa somente os costumes do país, e 17,5% no volume
de produção no setor. As exportações tiveram uma queda de 25,4% de valor e menos 32% só para a China, ou seja, a China puxou para cima essa queda aí que eles tiveram nas exportações. Ainda a UNIT, divulgando os dados do mercado interno, eles comentaram que a queda das vendas, né, de couros no mercado interno italiano foi de 20%, 19,7%, e no estofamento residencial e automotivo a queda foi de 11% no país em valor e 8% em volume. Já em calçados e em artefatos, a queda foi de 29% em valor e menos 21% em volume. Consumo, né, de couro aqui no país da Itália. E a previsão para 2021 é uma previsão otimista de 16%. E a gente se olhar uma previsão aí menos boa, né, é uma previsão aí de mais 5%, uma previsão pessimista divulgada pela UNIT. A Associação dos Fabricantes de Calçados da Itália foi divulgado pelo presidente aí nas últimas semanas de que 174 empresas de calçados e 3 mil trabalhadores a menos aí foram registrados no setor no ano de 2020. A produção do país ficou em 130 milhões de pares de calçados, uma queda de 25,2% em valor e 27% em volume. O presidente da UNIT, da Associação de Fabricantes de Calçados, o senhor Ciro Badon, né, então divulgou que a situação está bastante crítica, que eles pedem ao governo a reabertura das lojas imediatamente, redução de 30% em custos trabalhistas e aí a liberação de feiras presenciais. Inclusive, está confirmada a feira de julho aí, de Riva del Garda, feira de Garda, né, do setor. Então, já mostra que esse último pedido, pelo menos aí, está sendo atendido e vai acontecer. Os Estados Unidos, terceiro maior destino e penúltimo, né, mercado que a gente vai falar, estamos quase encerrando aqui a nossa apresentação dos dados. As exportações brasileiras, então, de couro dos Estados Unidos em 2020 foi de 170 milhões de dólares, com queda de 14,3%, e 15,5 milhões de metros quadrados, 7,2% em volume. E no primeiro trimestre de 2021, a queda foi de 22%, 23%, né, para os Estados Unidos, as nossas exportações. Aqui, sim, uma situação preocupante na América, não só os Estados Unidos, como o México também está mostrando quedas nas importações do couro brasileiro nesse primeiro trimestre do ano. Tá? Em volume foi de queda de 26%. As exportações americanas, divulgada pela Associação Americana de Couros, né, e peles, as exportações salgados no ano passado foi de 19% de aumento em volume, porém uma queda de 24% em valor. O Brasil, né, como exemplo, importou mais 43%, segundo os dados da própria Associação Americana, importou 238 mil peles salgadas americanas no ano de 2020. Em Wet Blue, uma queda de 21% nas exportações americanas em volume e 25% em valor, onde o Brasil importou mais 146% de peles de Wet Blue, couros Wet Blue, no ano passado, 116 mil couros Wet Blue importados. Bom, e aí a gente fala um pouco do abate americano, a gente já comentou, né, que foi estável, né, o rebanho também foi estável no ano passado o abate, e o rebanho continua estável. O rebanho de 2020, aí, o total foi de 93,6 milhões de cabeças aí de gados no país. Então, está estável em relação aos anteriores, estava em 93,2, muito próximo desse número. O vacinômetro americano aqui é o que está, que é um exemplo a ser seguido, né? Com 230 milhões de dólares, mais que isso já nesse momento, foi divulgado pelo Our World Data nessa última semana. Esses dados aqui são de 2 dias atrás, ou seja, 29% aproximadamente, 29% da população já foi vacinada com as 2 doses. E os Estados Unidos, então, aprovou mais um pacote, né, um pacote de 1,9 trilhão de dólares, aprovado aí em março desse ano, né, que se junta ao total aí dos outros 2 pacotes que foram feitos em 2020, total pacote americano de 5 trilhões de dólares, que impulsionou de forma bastante positiva a economia americana, e é o reflexo que está acontecendo aí, né, nas previsões do FED e da OCDE, que falaram que os Estados Unidos vai ter o maior crescimento desde 1984, com 6,5% de crescimento em 2021.
E tem um novo pacote, um novo projeto aqui, previsto aí de 2,3 trilhões de dólares previstos aí no próximo ano. Finalmente, Vietnã, nosso quarto maior destino. As exportações brasileiras de couro para o Vietnã no ano de 2020 foi de 58 milhões de dólares, menos 8,2%, e 16,2 milhões de metros quadrados, né? Mais 22. Então, nós tivemos um aumento de volume ano passado para o Vietnã, porém uma queda em valor, né? Reflexo naqueles preços que a gente viu já no início aqui da apresentação. No primeiro trimestre desse ano, nós, por outro lado, estamos tendo um crescimento bastante positivo, 32,5% em valores a mais para o Vietnã nesse ano e 6,4% de aumento em volume. A Lefaz, que é a Associação Vietnamita de Couros e Fabricantes de Produtos de Couros do país, né, calçados e artefatos, ela divulgou que em 2020 o setor teve uma queda de 10%, com 1,4 bilhão de pares de calçados e 400 milhões de bolsas, né, que foram produzidos em 2019, e teve uma queda de 10% sobre esses totais aí, sendo que as exportações do setor caíram 20%, e as exportações de calçados aí não foram tão impactantes quanto o setor de artefatos e bolsas, né? O calçados caiu 10%, mas o total do setor foi de 20% da queda no passado. E eles mostraram que no terceiro, no quarto trimestre do ano de 2020 houveram melhoras em pedidos, aí que foi então realmente já uma situação de reversão do que estava acontecendo na pandemia, né? Antes da segunda onda, terceira onda aí. As exportações de calçados do país em janeiro de 2021 foram de 33% a mais do que janeiro de 2020, sendo que Estados Unidos puxou para cima isso, com 44,5% de aumento, e a União Europeia, que são os dois principais destinos aí dos calçados do Vietnã, com 30,4% de aumento. E o que preocupa eles ainda é essa situação de insumos nos principais mercados, né, que representa 60% do custo total da produção deles, e a logística aí, né, que tá sendo enfrentada aí pelas importações aí de insumos. Bom, com isso, eu termino essa primeira parte da apresentação aqui. Quero, então, passar agora para nossos convidados. Nós temos dois convidados hoje, como eu comentei com vocês. O primeiro, que eu vou chamar aqui, é o Bruno. O Bruno é diretor na Euroamérica. Muitos de vocês conhecem a Euroamérica, uma empresa de logística e de transportes que trabalha muito com couro. E eu vou pedir, então, que o Bruno, se o Bruno puder já acionar um vídeo dele para a gente te enxergar, Bruno, aqui para participar da nossa live. Isso, agora sim. Opa. O som também está indo, tudo certo? Tá, estamos escutando bem. Bruno, eu falei um pouco de logística, me meti um pouco aqui na tua área, mas antes disso eu queria só te colocar uma situação, né, do que os setores estão enfrentando, né, enfrentaram e continuam enfrentando aí esses desafios aí. Todos os setores enfrentaram desafios nos últimos tempos, né? Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Isso é o que aconteceu. O setor de transporte e logística houveram os agravantes, né? A gente sabe que os problemas que tiveram com fretes, os fretes aumentaram muito, consideravelmente, fatores diversos. Enfim, tivemos a situação do Canal de Suez, problemas com, enfim, falta de containers, algumas coisas que eu já comentei aqui. Então, eu gostaria que você nos desse um panorama do que aconteceu em 2020 e de como está essa situação atual, né? De que forma tu consegue enxergar a situação atual e ainda talvez aí uma bola de cristal, né? Poder projetar o que pode acontecer daqui para frente, enfim, o que pode impactar o setor de couros aí. A gente sabe que muita coisa pode acontecer, mas talvez projetar um pouquinho. Uhum. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Então, acho que a gente está também fazendo um exercício de tentar divulgar mais o que está acontecendo, né, no mercado.
Talvez alguns já estejam recebendo semanalmente um Euronews, que a gente dispara ali com as notícias, o que está acontecendo no mercado, né? Se alguém não está recebendo, daqui a pouco pode mandar um e-mail para o CICD, eles me reencaminham depois para a gente adicionar. Nessas notícias, nós estamos sendo, a gente até brinca que somos meios uns cavaleiros do apocalipse, porque parece que a gente só está dando notícia ruim, mas é que, na verdade, desde que aconteceu toda a pandemia, o cenário mudou drasticamente e hoje são muitas dificuldades que a gente está enfrentando. Isso não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, né? Então, é bom a gente conversar um pouco, porque o que a gente está sentindo, também o importador lá fora está, então, enfim. A tela vocês estão conseguindo compartilhar certinho? Beleza. Então, assim, o cenário atual, ele é uma alta demanda, né, no mundo inteiro, né? Tem duas teorias, na realidade elas não são distintas, elas se complementam, né? Uma que é a demanda que estava reprimida e a outra que seria uma mudança no consumo, né? O pessoal que está em casa hoje, ele deixou de estar viajando, de ir num restaurante e está olhando para o lado dizendo, preciso comprar uma cadeira, eu preciso comprar um computador, eu preciso trocar isso. Os e-commerce estão bombando, né? Não dá conta. Então, isso acaba afetando o mundo do shipping, né? Onde o pessoal precisa suprir essa necessidade, esse consumo que está acontecendo. Já no âmbito também ainda internacional, né? A questão de repor os estoques para atender essa demanda também é um fator que o pessoal está comentando forte, né? Que já estão olhando para frente para não faltar produto, tu recompor teu estoque agora, fazer estoque, né? E também a China agora, né? Que tu até apresentaste do crescimento que eles vão ter, que está sendo a fábrica praticamente do mundo inteiro, né? Então eles estão tendo que suprir essa necessidade de muitas fábricas que fecharam ou tiveram uma redução operacional, né? Então, tem uma demanda muito forte de exportação da China para o mundo. Já na questão mais nacional, a gente tem aqui um mercado aquecido por causa dos preços das commodities, né? Café, algodão, celulose, que são os carros-chefes das exportações brasileiras, estão bombando, o pessoal tá valorizado. Seguem também a questão do câmbio, né? Está muito positivo para exportar. Então, isso acaba fomentando a nossa exportação. Algumas consequências que trazem essa demanda muito alta, né? A gente está sofrendo por congestionamento em vários portos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, onde o volume de mercadoria mudou muito rápido, a quantidade que está sendo recebida, não estão dando conta de escoar tudo, então isso acaba afetando em tempo de entrega, em performance e tudo mais. O pessoal acompanha seguido a questão de atrasos de navios, né? Às vezes transferência, a gente programa uma carga de um determinado navio, acaba de não carregar, rola para o próximo, e também estamos enfrentando com questão de omissões, porque o que acontece? Os navios hoje, eles estão atrasados, todo por causa do porto lá, que ele não tem a sua janela, ele perdeu sua janela, tem que esperar 2, 3 dias para operar. Esses navios precisam recuperar o schedule dele, né? Eles precisam, de alguma forma, tentar voltar para a programação inicial. Para fazer isso, eles acabam omitindo alguns portos, né? Que infelizmente são aqueles que têm menos volume, né? Então esses portos, aqui no Brasil, principalmente os portos do sul, né? Onde tem um volume menor
de importação e exportação acabam muitas vezes sendo omitidos pelas companhias de navegação. A alta demanda também tá acontecendo agora. A gente passou nos últimos meses muitos problemas referente à falta de espaço, claro, por causa da demanda, mas também falta de container, né? Apesar que saiu os primeiros dados de importação, onde a gente está importando mais containers que exportando, a gente tem um giro de container muito lento ainda. Aqui a importação no Brasil ela demora muito para ser liberada e retornar esse container para as exportações. Então, esse volume de importação que retomou agora nos primeiros meses do ano ainda não ficou disponível para as nossas exportações. A perspectiva é que, então, se isso se manter, né, o que é uma grande dúvida de todos, será que vai manter o ano todo assim o volume de importação, ou será que só foi uma questão porque a gente veio lá de 2020, onde estava tudo reprimido? É uma incerteza. Caso isso não se mantenha, a gente ainda está com um volume de exportação muito alto. Então, a gente pode vir a ter problema, voltar a ter problema de container, né? Outro problema que as companhias acabam nos passando é porque o container vazio, o container que vem de importação, ele está lá em Manaus, por exemplo, e a nossa exportação está aqui em Rio Grande. Então, eles têm uma dificuldade, não adianta só receber em Manaus, tem que fazer todo um reposicionamento na costa brasileira. Também é uma dificuldade que acaba impactando na disponibilidade de container. E tudo isso acaba resultando num aumento do valor do frete, né? Na sequência, eu tentei ilustrar um pouco o quanto mudou o frete, até o gráfico não assusta muito, mas ele acaba, sim, sendo impactado, e a gente está escutando já das companhias de navegação que o frete no mundo inteiro subiu, e que, se não subir aqui no Brasil, não vale a pena continuar investindo no mercado, mandar container, vale a pena focar em outros trades, né? Então, é um outro fator que acaba pressionando pelo aumento de frete. Eu separei para vocês aqui o frete marítimo para a Itália e também para Hong Kong, né? China, que é o maior volume que vai. Vocês vão ver que não teve eu não considero uma variação muito drástica, tá? A gente está falando aí de $400 mais ou menos de diferença, né? Do valor que estava em 2019 e foi para 2020 e agora está em 2021. O frete, ele oscila muito conforme a demanda, então vocês podem ver que, às vezes, o frete lá de Livorno em 2019 estava mais caro que o frete em 2020, em janeiro, por exemplo. Mas a tendência agora, o que a gente acredita é que ele vai encontrar um ponto de estabilidade nos valores maiores aí. No panorama de embarques aéreos, tá? O que eu trouxe para vocês que acaba afetando é a questão da disponibilidade de voos, né? A gente tinha em 2019 um relatório do aeroporto de Guarulhos, né? Que hoje é o nosso maior, que nós possuíamos 50 rotas internacionais do Brasil para o mundo, do mundo para o Brasil, e hoje a gente está em 32, né? Isso é uma queda de 40%. E isso são rotas, não significa que são voos, né? Por exemplo, um voo que antes era diário, tinha 3 voos para Miami, daqui a pouco, às vezes, ele está 3 vezes por semana. Segue sendo uma rota, mas a disponibilidade é muito menor. Aqui, eles nos disponibilizaram um gráfico, então, onde mostra a redução em voos, né? Que a gente, quando deu a pandemia ali, forte, em março de 2020, né?
a gente teve uma queda em volume de pousos e decolagens de 70%. Isso acaba afetando significativamente na questão da oferta de espaço, né? Vocês vão ver que coincide com o aumento do frete aéreo, né? O aumento do frete aéreo, tanto para Hong Kong quanto para os Estados Unidos, que foram dois comparativos que eu trouxe, eles dispararam, né? De uma série histórica, por exemplo, ali de Hong Kong em 2019, que se manteve na casa de 1,50 kg, chegou a 2,88, e ali nos Estados Unidos a gente estava falando a 0,80 o quilo, foi para 2,75. O cenário atual de Hong Kong, a gente consegue, por incrível que pareça, os mesmos valores antes da pandemia, né, até mais baixos, mas os Estados Unidos ainda não tem toda aquela oferta de voos que a gente tinha, então a tarifa está numa média, assim, né? Está um pouquinho estabilizada. Claro que não está nem perto ainda do valor que era antes. O que a gente trouxe de expectativas, talvez um pouco de desejos, né? É que encerre toda a questão da pandemia, né? Que a vacinação, pelo menos, aconteça e acabe encerrando com problemas assim de operacionais, né? Onde consigam voltar a trabalhar, vamos dizer, 100% no porto para escoar as mercadorias que estão paradas lá. Na questão, a gente está vendo com bons olhos, pelo menos, porque a indústria de navegação, em específico, ela estava vindo numa pegada de redução de custos sem investimentos. No momento atual, as companhias estão ganhando muito dinheiro. O valor do frete disparou, todos os trades estão lotados, então a gente já vê um exercício deles investindo no negócio, seja para pedidos de novos navios ou também encomenda de novos containers para atender essa demanda. O problema disso é que isso não é imediato, né? Um navio não é entregue antes de 2 anos. Então, a gente acredita que até esses navios serem entregues, isso vai demorar e a situação deve ficar assim. Tanto que a gente, até separei uma notícia aqui que o pessoal acredita que os fretes devem seguir em altas, né, em tendência de alta nos próximos 2 anos. Separei para vocês aqui também uma questão que não adianta a gente ficar pensando, os navios vão estar maiores, excelentes, e a gente no nosso país não fazer o dever de casa, né? Aquele navio que ficou encalhado no canal de Suez, ele não tem capacidade de vir para o Brasil nunca. Hoje, os navios que já vêm para o país, que são navios de 13 a 15 mil containers, teus, né? O Ever Given, lá que encalhou no Suez, é 20 mil teus. Esses navios de 13, 15, que hoje já estão na costa, eles não conseguem ser carregados completamente, porque senão eles não saem dos portos. O calado não permite. Então, é uma questão que o país tem que olhar com cuidado na questão de infraestrutura, porque senão a gente não adianta esses navios virem para cá. Mas ali a questão com a vacinação, esperamos que a frequência de voos aumente, né? Então, o frete aéreo reduza. Mas, claro, dependemos muito da vacinação andar. E a questão que também a gente tem a perspectiva que não vai haver mudanças nesse cenário, pelo menos a curto prazo, porque, historicamente, o segundo semestre tem um maior volume que o primeiro. Então, se o primeiro já está sendo bem conturbado, em questão de espaço, demanda, o segundo a gente não vê uma redução significativa que vá melhorar. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, tentei ser um pouquinho resumido, tem diversos fatores aí que acabam influenciando, mas espero que a gente tenha conseguido passar uma ideia, então, do que está acontecendo. E, novamente, obrigado pela oportunidade. Ótimo, Bruno.
Obrigado pela participação. Acho que com isso a gente consegue ter uma ideia, né, uma visão melhor do que aconteceu, do que tá por vir aí no setor. Obrigado mesmo pela tua participação aí, pela tua disposição de participar aqui com a gente e conversar um pouco com o nosso setor aí. Obrigado. Okay. Eu vou chamar agora o nosso amigo Gilmar Hart, todo mundo conhece. O Gilmar é presidente do conselho, diretor do CICB e também presidente do Couros Bom Retiro. Tudo bem, Gilmar? Boa tarde, Rogério. Tudo bom? Tudo maravilha. Certo. Gilmar, tá ótimo. Tá conseguindo... Maravilha, estamos te ouvindo bem. Eu quero, então, pedir para o Gilmar aí para, enfim, em função de todos esses dados aí que a gente trouxe, situação também desses comentários do Bruno, se pudesse dar uma situação aí, assim, analisar a situação do que aconteceu, a situação atual do setor aí, do que a gente pode esperar. Enfim, a situação sempre de quem está no dia a dia, do curtidor, é muito importante. A gente costuma aqui olhar sempre números, olhar o que aí a gente enxerga em relatórios, analisar, comparar, né, os dados, mas a situação do dia a dia aí, nada como quem está ali, a visão do empresário é sempre muito importante. Então, eu gostaria que tu nos passasse um pouco dessa situação aí, do que tu pode compartilhar com a gente aí. Ok, Rogério. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela participação de todos, os associados do CICB, as associações parceiras, clientes, fornecedores e agentes, como tu mesmo colocaste no início. O setor passa por um momento bastante diferente do que é acostumado. Eu diria que dos últimos 30 anos, nós tivemos 2, 3 anos agora bem atípicos. Os números tu mostraste muito bem e quem acompanhou toda a tua explanação, resta muito pouco para comentar, porque ficou muito clara a nossa situação. A gente teve, falando em preços, tanto de venda como de matéria-prima, preço histórico em 2014, que saíram totalmente fora da curva. Acho que o mercado pagou um preço bastante caro por isso, porque depois a gente teve uma decadência, veio caindo aos poucos, ali em 2017, 2018, eu diria que a gente estava voltando para uma normalidade, 2019, e com a pandemia, realmente a gente experimentou algo bastante anormal para o nosso setor, que foi uma queda brusca na demanda, quando tivemos, como tu mesmo mencionaste, ali um percentual de couros não aproveitados, né? Vamos dizer, no Brasil a gente chegou a ter um índice aí de 25% a 30% de couros não produzidos ou destinados à gelatina, ou teve couros que foram descartados sem utilização, nem para gelatina não tinha uso para tudo, porque foi muito couro que deixou de ser cultivo por falta de utilização, por falta de venda. Então, com isso também, nós experimentamos uma baixa no preço da matéria-prima nunca visto no passado. O couro, como tu disse, chegou quase que a não valer nada, ou valer 9 centavos de dólar posto dentro do curtume, seria equivalente a uns 5 centavos de dólar no frigorífico. Algo inimaginável, né? Então, o preço de venda também chegou a preços relativamente muito baixos. Uma vez isso se tornando realidade, o preço da matéria-prima muito baixo, preço de venda também muito baixo, tornou-se atrativo novamente voltar a produzir o couro e aplicar em produtos como o moveleiro, que foi um segmento que aumentou. O mercado interno nosso também experimentou voltar, coisa que tinha abandonado o couro, começou a utilizar couro de novo. E o resultado de um índice em 2020, vamos dizer, de muito descarte de couro muito barato, o mercado voltando a usar couro e conflitindo diretamente com os abates, que a gente experimentou também uma redução importante nos abates no Brasil. O resultado não poderia ser outro que voltar a ter um aumento brusco na matéria-prima, que tem que se automaticamente repassar para o preço de venda. Eu imagino que o mercado está experimentando a estabilidade, estamos chegando num número de matéria-prima, como você mesmo ali mencionou,
já chegando próximo aos preços históricos de matéria-prima. Os preços de venda, tirando a curva de 2013, 14 e 15, também já estão experimentando os preços históricos. Então, eu imagino que nós teremos aí nos próximos meses e para este ano buscar estabilidade de preço, que é os preços históricos tanto da matéria-prima quanto do preço de venda. Temos um fator ainda bastante importante, que é o abate no Brasil ainda bastante baixo. Hoje trabalhamos aí, dá para arriscar 65% do abate, 70% na melhor das hipóteses. Então, é uma redução ainda muito expressiva da oferta de matéria-prima. Esse pode ser um fator que tem ainda uma pressão de aumento da matéria-prima e depois refletir no preço do couro. Os números hoje, comparando o preço da matéria-prima com preços de venda do couro semi-terminado e o couro acabado, já experimenta números bastante apertados. Então, vem momentos aí já de não ter mais aquela facilidade do repasse, tanto na venda quanto na compra da matéria-prima ou na venda do produto semi-terminado e até o wet-mill. Os números mostram e apontam que 2021 nós devemos superar o ano de 2020 e muito provavelmente superar também os números do ano de 2019, em termos de valor exportado. Muito mais pelo volume e também pelo preço. Nós temos dois fatores que estão andando ao mesmo juntos, no caso, exportando um pouquinho mais e o preço também retomando neste ano, os preços que a gente já se praticou em 2018, talvez a gente chegue nesses números. Então, acho que em termos de números, nós vamos repetir o 2018, talvez, ou vamos superar pelo menos 2020 e 2029. E a produção já não depende mais, no Brasil, a produção não depende dos curtumes e sim dos frigoríficos. Com o mercado interno com demanda reduzida e exportação para alguns países com preço da carne já maior, não dá para nós dizer que somos curtidores, arriscar dizer que quando volta o abate aos níveis normais. Não depende de nós e sim nós vamos curtir os couros que o frigorífico abater. Mas certamente deve permanecer baixo, em virtude da demanda nacional ser bem reprimida, em virtude de pandemia, em virtude do valor da carne estar com valor muito alto, e o poder aquisitivo nem tanto acompanhando. Eu acho que nós se alongamos bastante, né, Rogério? Então, também queria ser bastante sucinto. Não temos muito mais que comentar, nada mais além disso, que os curtumes estão absorvendo toda a matéria-prima, inclusive arriscando a importar um pouco, em virtude da baixo abate no Brasil. O Brasil hoje importa um pouco de matéria-prima de Estados Unidos, de Uruguai, da Argentina, alguma coisa, justamente para suprir a baixa oferta que nós temos de matéria-prima no Brasil. Esperamos que retome, estabilize e também, nesse período, a gente teve muitos, vamos dizer assim, como o couro ficou muito atrativo, muito barato, tem algumas competições internas de pessoas que investem achando frigoríficos, querendo curtir couro, achando que está muito bom, que está muito barato. Também deve ser um fator que deve reduzir isso agora nos próximos meses, em virtude da matéria-prima ficar alta e o preço de venda não acompanhar o preço da matéria-prima, porque a matéria-prima subiu muito rápido e a venda, especialmente no acabado, muito mais lento, no semi-lento e no blue, então acompanha um pouquinho mais, mas também já não está mais aceitando o repasse de preço. Então, acho que a estabilidade está permeando aí os próximos meses, esperamos que tudo vai andar bem nessa linha. Obrigado ao Bruno pela participação muito esclarecedora. Bruno, a gente sabe que são dificuldades que nós temos também pela frente para conviver, que é a questão da logística. E obrigado, então, Rogério, parabéns pelo material apresentado. E a todos que estão nos acompanhando pela paciência, que a gente se prolongou um pouquinho. Te volta aí, Rogério. Obrigado a todos pela participação. Maravilha. Maravilha, obrigado, Gilmar. Esse comentário, até estava olhando aqui esse comentário que tu falou das exportações, se a gente chegar no nível de 2019, né, quando a gente chegou a exportar mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, o setor exportou, seria excelente, né, onde
Seria um crescimento de mais de 20%, né, sobre que a gente teria esse ano aí de 2021 sobre 2020, né? Se a gente chegasse no nível de 2019, seria muito bom. Tomara que a gente consiga manter esse ritmo aí, que a gente está hoje em 15% de crescimento de valor, que a gente pode, inclusive, superar isso aí durante o ano. Seria muito bom para o setor aí, já retomar essa escalada de crescimento aí. Maravilha, Gilmar. Obrigado ao Bruno também. Pessoal, eu vou só teve um comentário da Fabiane, né? Fabiana Bittencourt, né, que ela pediu para eu colocar de novo na tela. Eu não sei se ela ainda está no webinar, para compartilhar de novo a tela. Eu vou colocar de novo a tela do que ela pediu lá, que era dos segmentos, a divisão dos segmentos no Brasil, né? A participação dos segmentos no Brasil. Então, eu vou compartilhar de novo só essa tela aqui, se ela estiver vendo, onde vou repetir, então, aqui nas vendas das exportações brasileiras, nós temos a participação das exportações brasileiras no setor de automóveis é de 37%, nas vendas, isso aqui é o resultado de 2018, uma pesquisa entre os últimos feitos no ano de 2019, com os estofados representando 33%, calçados 17%, e artefatos 8% e outros setores, né? E aí, nas vendas do mercado interno, o calçado representou 48%, com os estofados 14% e os automóveis 13%. Artefatos, EPIs, enfim, outros setores aqui. Mas o principal aqui é que nas vendas do mercado interno, calçado é preponderante, 48%, e nas exportações, automóveis é preponderante, mas seguidos bem de perto pelos estofamentos. Se a gente fizesse uma pesquisa novamente aí com os dados de 2020, certamente aqui o estofado poderia, inclusive, superar o automotivo, em função de tudo que foi falado aí durante a apresentação, né, de que essa situação de mais compra do couro para estofamento, né, as pessoas mobiliando mais suas casas, trocando móveis, ficando mais tempo em casa. Certo? Então, com isso, a gente encerra. Queria lembrar de novo que essa live foi uma realização do projeto Brazilian Leather, né, que é um projeto setorial desenvolvido entre o CICB e a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Agradeço a presença de todos, aos associados, aos participantes do CSCB, certificação de sustentabilidade do couro brasileiro, aos participantes do Brazilian Leather, né, a todos vocês que estão conosco aqui hoje. Obrigado. E uma próxima live está prevista aí no final do segundo trimestre do ano. Esperamos aí trazer melhores e boas notícias aí para o setor. Certo, gente? Obrigado, boa noite a todos, fiquem bem e se cuidem.